Passagem. A missionária Aline, que vai ministrar a palavra. Amém? Amém. Está gravando. Amém. Saúde a todos com a santa paz do Senhor. É Então, um motivo de muita gratidão, né? Estar aqui essa manhã, né? Em alguns lugares já são tarde, mas louvado seja unicamente o nome do Senhor por essa oportunidade de estar aqui falando da sua palavra. E antes de participar da reunião, eu estava, né, em oração e também estava na busca da palavra, estudando. E a primeira coisa que o Senhor ministrou essa manhã para os nossos corações, né, tanto para o meu quanto para o de vós, é o governo que Deus dá ao homem. A palavra vai ser centralizada em cima disso. Desde o princípio da palavra, né, a gente vai ver que Deus, tudo que foi estabelecido foi acerca da palavra, o poder daquilo que Deus liberou. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então aqui já foi a criação que Deus estava estabelecendo. Mas no versículo 3 diz assim: disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra que foi estabelecida e que foi concretizada pela voz daquele que estabeleceu. Mas o que eu acho interessante é que é o foco, né, da nossa manhã hoje, o governo que Deus dá ao homem, dentro da criação, no sexto dia, a partir do versículo 26, ainda do capítulo 1 de Gênesis, diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aqui dentro da criação, Deus ele já está passando o domínio para o homem, né? A gente conhece que a palavra nos mostra que Deus é aquele que domina sobre todas as coisas, só que aqui a gente vai ver, dentro da criação, Deus passando o domínio para o homem, Deus passando uma responsabilidade para o homem, Deus confiando o homem, né, de dominar, né, de estar à frente, né, de direcionar. Então, aqui foi passado o domínio para o homem. Deus criou o homem e já passou para o homem uma autoridade, né? Deus criou o homem e já passou para o homem essa responsabilidade de dominar. Só que aqui Deus ainda está trabalhando com o poder da palavra. E haja luz e houve luz. Aí a gente vai ver que esse domínio foi passado, mas não houve um processo, não houve um preparo. A gente vai ver que Adão foi criado e logo em seguida, dentro da própria criação, Deus já passou a autoridade para Adão, Deus já passou o domínio para Adão, mas não houve um preparo. Adão não foi forjado, Adão não passou pelo processo, né? Adão não teve que passar por situações que a gente muitas das vezes passa para chegar em determinados, né, propósito que Deus estabeleceu. Não, o Senhor disse, né, dominará, e a palavra fluiu sobre a vida de Adão. Só que houve uma situação que fez com que Adão perdesse o domínio, perdesse a autoridade que Deus deu. E foi o que, irmã? Adão ouviu uma voz que não foi a voz de Deus. Isso é muito delicado, porque quando Deus estabelece algo sobre as nossas vidas, a primeira coisa que não pode acontecer é a gente ouvir no meio da caminhada uma voz que não seja a voz de Deus, né? A gente vai estar caminhando ao lado de muitos homens e mulheres de Deus, mas há um perigo, né, em ouvir uma voz que não seja a voz de Deus. E a gente vai ver aqui no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 8, né? Deus simplesmente preparando tudo para que o homem dominasse. No versículo 8 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente,
e pôs ali o homem que tinha formado. Aqui a gente vai ver que Deus ele preparou o ambiente, né? E colocou o homem ali, colocou a sua criação ali, já dando autoridade para que ele dominasse naquele lugar ao qual ele foi colocado. Só que no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 6, diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Deus, quando criou Adão, viu que não era bom que o homem estivesse só, criou Eva e colocou os dois lado a lado dentro do ambiente em que o homem iria dominar, né? Em que Adão teria a responsabilidade de governar. Só que aqui a gente vai ver que em um determinado momento, né, a mulher avistando no ambiente a árvore que tinha um fruto desejável aos seus olhos e que iria lhe proporcionar entendimento, ela vai lá e come, ela vai lá e desobedece a ordem que Deus deu, porque Deus não simplesmente colocou o homem dentro do jardim do Éden para dominar. Não. Deus deu uma orientação. Porque todas as vezes que Deus te colocar à frente de algo, ele vai te dar uma orientação de como conduzir as coisas. Então, quando Deus colocou Adão e Eva dentro do jardim do Éden, o Senhor estava dando orientação de como Adão iria governar aquele lugar, de como Adão iria conduzir as coisas naquele lugar. E nesse momento em que ele dá a orientação, ele diz: comei de toda a árvore do jardim, menos da árvore do bem e do mal, né? Então Deus já estava dando aqui um limite para o homem, porque o governo estaria assim na mão do homem, mas Deus também estava dando um limite de até onde o homem poderia ir. E o que a gente precisa para suceder bem, para conseguir concretizar aquilo que Deus confiou a nós é de limite. A gente precisa de limite. E Deus, entendendo que a gente precisa de limite, ele impõe esses limites. Porém, há aqueles que sabem obedecer, há aqueles que sabem fugir da aparência do mal. Mas há aqueles que acham que porque muitas das vezes o Senhor confiou algo, eles podem conduzir da maneira que lhe convém. Só que Deus, ele nos mostra que não pode ser assim, né? Então Deus havia dado um limite, porém a mulher desejando ter algo que Deus não autorizou, desejando um conhecimento ao qual Deus não a trouxe ao seu entendimento, a curiosidade de querer entender mais do que aquilo que Deus havia falado, fez com que aquela mulher desobedecesse o limite de Deus. E fez com que aquele homem, a qual o Senhor confiou um propósito, seguisse a orientação da mulher que agora havia desobedecido o limite de Deus. Há um grande perigo em a gente confiar no outro, aquilo que a gente só pode confiar a Deus. Por que, irmã Linda? Porque Adão já sabia da orientação que Deus havia lhe dado. Mas em um determinado momento, mesmo ele entendendo a orientação que Deus havia lhe dado, ele decidiu confiar na mulher e comer do fruto a qual o Senhor havia dito: não comerás. E comendo a mulher, comeu também o seu esposo, comeu também Adão deste fruto. E este fruto gerou algo que até nos dias de hoje a gente vivencia.
Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando tudo ocorreu, que o Deus estabeleceu coisas novas ao respeito de Adão, essas coisas novas nos acompanham até o dia de hoje. Hoje, para um homem viver o propósito de Deus, é nessa parte que eu quero chegar, Deus agora vai colocar o homem no processo de um preparo. Porque aquele que outrora, lá no início, disse, haja luz e houve luz, agora, antes de tudo aquilo que ele fala se concretizar, o homem passa por um preparo. O homem é preparado, né? Então, quando eles desobedecem, o homem perde o governo. A desobediência vai fazer o homem perder o governo, perder o propósito, se afastar do propósito de Deus. Deus ele vai tirar da mão do homem o governo quando a desobediência entra. Porque quando a desobediência entra, não é Deus caminhando com o homem, é o homem caminhando segundo a sua própria vontade. E Deus não criou o homem para caminhar segundo a sua própria vontade. Deus criou o homem para caminhar segundo a orientação daquele que conhece todas as coisas. Quem é que conhece todas as coisas e domina todas as coisas? O nosso Pai, o grande eu sou, né? Então, no momento em que Adão e Eva faz aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor, eles estão agora caminhando segundo o seu próprio entendimento. E essa não é a vontade de Deus sobre as nossas vidas, que a gente caminhe segundo o nosso próprio entendimento, mas que sujeitai-vos, né, à transformação segundo o entendimento da palavra de Deus. Mas para que isso aconteça, eu tenho que andar em obediência à sua palavra. Eu tenho que andar na direção da sua palavra. E a gente vai ver que tudo sucede de forma tudo flui quando a gente está na direção do Pai, quando a gente está em obediência. E aí eu quero entrar aqui na história de José. José agora é o homem que o Senhor vai determinar que ele governará. Mas para que José governe, José precisa passar por um preparo. Porque outrora Deus disse que o homem governaria, só que o homem não foi preparado. O Senhor estabeleceu a palavra que é viva e eficaz. E essa palavra que é viva e eficaz, todas as vezes que eu obedeço, ela vai fluir em mim da maneira agradável aos olhos do Senhor. Só que para isso eu preciso estar em obediência. Só que aqui agora, Deus escolheu alguém para governar, mas Deus não só liberou a palavra que é viva e eficaz, não. Deus trouxe José para um preparo antes de José governar. Primeiro, Deus vai mostrar para José, em sonho, que ele escolheu José para governar, né? Aí aqui a gente vai ver em Gênesis, né? Capítulo 37, caso os irmãos queiram acompanhar. Gênesis, capítulo 37, né? Hoje o foco da nossa mensagem é o governo que Deus dá ao homem. O propósito que é estabelecido pelo céu desde a criação ao homem é de governo. Gênesis, capítulo 37, no versículo 3, diz assim: Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Eu acho interessante porque na criação de todas as coisas, o Senhor, ele elaborou detalhadamente. O Senhor, ele conduziu todas as coisas de forma perfeita, por conta do amor que Deus sentiu pelo homem, por conta do amor que Deus centralizou no homem. Então, ele criou todas as coisas detalhadamente, pensando no homem. Ele criou todas as coisas, pensando em mim e pensando em você. E aqui a gente vai ver que Israel amava José de tal maneira que deu. Deu o que para José? Deu-lhe uma túnica de várias cores. Ele marcou José com algo que foi lhe dado,
uma túnica de várias cores. Só que tem gente que foca na túnica de várias cores. Mas o Senhor, ele está centralizado em você. Tem gente que amaldiçoa o outro por aquilo que Deus dá ao outro. Tem gente que julga, que inveja o outro por aquilo que Deus entrega na mão do outro. Mas o foco de Deus não está tão somente naquilo que ele entrega na mão do outro. O foco de Deus está onde está o teu coração? Onde está o meu coração? Porque a vontade do Pai é que o meu coração e que o teu coração seja segundo o coração dele. Filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Então, Deus, ele está a observar o que você tem entregado a ele. No princípio de todas as coisas, o homem entregou a Deus infidelidade. Mas o convite de Deus essa manhã para conosco é: me entrega a tua fidelidade, como eu tenho entregado diante de ti a minha fidelidade. Certo? Aí aqui, no versículo 5 até o 10, vai nos mostrar o que Deus estava estabelecendo sobre a vida de José, né? A partir do versículo 5, nos diz assim: o 3 mostrou o amor de Israel para com José, mas o 5 vai mostrar o que o Pai, o que o Senhor tinha estabelecido sobre a vida de José. Aí diz assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Tem gente que não está preparado para ouvir o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Mas sabe o que é que me chama mais atenção aqui? É que o homem, ele ainda não se deu conta de que o propósito de Deus sobre a vida de um é para alcançar todo um povo. Os irmãos de José não sabiam que o propósito de Deus era para alcançar todos eles. É porque tem gente que está querendo viver o propósito de José, sem entender o processo. Está querendo viver o propósito de José. Aí não aceita que Deus estabeleceu o propósito sobre a vida de José. Só que quando a gente não aceita, a gente não colhe aquilo que o propósito vai estabelecer também sobre as nossas vidas. Porque o propósito de Deus na vida de José iria estabelecer sobre a sua casa uma grande colheita. Então, o conselho que eu dou esta manhã e recebo também é que todas as vezes que Deus estabeleceu um propósito sobre a vida do teu irmão, sobre a vida do teu próximo, se levanta como intercessor, se levanta como alguém que acredita, como alguém que incentiva. Por quê, irmã minha? Porque aquele propósito que está sendo estabelecido sobre a vida do teu próximo vai alcançar um povo em que você está no meio, vai alcançar um povo em que você faz parte. Vai haver uma colheita em que você colherá por causa de alguém que estava à frente daquilo que Deus designou. Deus levanta um para estar à frente, mas Deus levanta um e através deste um, Deus alcança a humanidade. Deus levantou um no céu e enviou à terra. E este um era Jesus Cristo. Talvez alguém quisesse estar no lugar de Jesus Cristo. E o Senhor ministra no meu coração, a qual sabemos, o inimigo queria estar no lugar de Jesus Cristo, mas não
teve porte, mas não teve estrutura, mas não teve caráter, mas não teve propósito sobre a vida dele para ele estar no lugar de Jesus Cristo, para que o Senhor estabelecesse o seu propósito. Não, ele não teve. Aí o Senhor escolhe Jesus Cristo e alcança toda uma humanidade. Deus vai escolher um para alcançar todo um povo. E o que eu e você precisa fazer é tão somente confiar, é tão somente acreditar que o propósito é maior do que aquilo que os meus olhos carnais, muitas das vezes, questionam. Tem gente questionando túnica. Tem gente questionando o propósito na vida do outro. Tem gente querendo viver o mesmo propósito, mas não suporta o processo, o preparo, o preparo. Temos que entender como igrejas de Cristo, temos que entender como noiva de Cristo, que delicado é o processo. E Deus já formou cada um para passar pelo seu processo particular. Cada um recebeu a sua estrutura baseada no seu processo. Então, eu não posso querer um propósito ao qual eu não vou suportar o processo, porque tem que haver o preparo. Aí, o que é que acontece aqui? José vai contar o sonho para os irmãos, e os irmãos vão o aborrecer. Os irmãos, ao invés de entender, não, eles vão aborrecer. Eles vão ver a parte em que eles precisam se inclinar diante de José. E se inclinar fala de obedecer, fala de obediência. Tem gente que não está preparado para viver uma vida de obediência. Mas o Senhor, esta manhã, esta tarde, onde você estiver, Ele te prepara e Ele me prepara para viver uma vida de obediência e colher dos frutos da obediência, porque as bênçãos do Senhor só alcança aqueles que estão em obediência. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, vai falar sobre as bênçãos que alcança aquele que está em obediência. E vai falar também sobre as maldições que alcança aquele que está em desobediência. A casa de José, os irmãos de José, eram casa desobediente. Tinha alguém ali que aprendeu a obedecer. Quem, irmã Aline? O pai de José. Aprendeu a obedecer, aprendeu a ouvir a voz de Deus, aprendeu a não viver de engano. Mas tinha ali os filhos do pai de José, que viviam em desobediência, que queria andar segundo a sua própria vontade. Aí aqui no versículo 7, diz assim, eis que estavam, é o momento em que José começa a contar o seu sonho. E eis que estavam atados, molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Versículo 8. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Perdão. Por isso, tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Alguém ouviu o sonho, alguém ouviu o que Deus estava estabelecendo sobre a vida de José. Alguém ouviu e entendeu, mas não compreendeu. Entendeu que aquele sonho estava dizendo que José reinarás, que José dominarás, e que eles teriam que se curvar, e se curvar fala de obediência, e que eles teriam que obedecer, e que eles teriam que andar segundo a direção de José. Mas alguém ouviu e entendeu, mas não compreendeu o propósito. Tem gente que vai ouvir o que Deus tem para fazer na sua vida, vai entender o que Deus vai fazer na sua vida, mas não vai compreender o propósito. Mas eu vim aqui para te dizer
Ainda que não haja compreensão da parte humana, ainda que não haja compreensão dentro da tua casa, ainda que não haja compreensão dos que te cercam, aquele que estabeleceu, aquele que determinou sobre a tua vida, ele é fiel para cumprir e nada nem ninguém impedirá o seu propósito sobre a minha e a tua vida. Porque a palavra do Senhor diz que não há quem possa fazer escapar coisa alguma das mãos do Senhor. E operando Deus, quem? Quem impedirá? Quem? Tendo pouca força, quem impedirá? Nem a mão humana, nem a mão do inimigo impedirá o que Deus já estabeleceu sobre a tua vida. Mas há um tempo determinado para todas as coisas, porque aqui Deus estava mostrando um propósito, mas um propósito que só iria se cumprir lá na frente, mas um propósito que José só iria viver depois do preparo. Por quê, irmão? Porque se não houvesse preparação, José iria fazer igual a Adão, iria perder o governo que Deus havia estabelecido sobre a sua vida. No momento em que José tem um sonho, Deus está mostrando que estabeleceu um governo sobre a vida de José. Deus dá o propósito, Deus mostra o propósito, mas Deus não mostra o preparo. Só que agora, Deus vai instruir tanto José, que José vai aprender a fugir da aparência do mal. Deus vai instruir tanto José, que José vai ser rejeitado, mas vai saber perdoar. Deus vai instruir tanto José, que José vai ficar no meio de um povo que não conhece a sua identidade, mas que tem que mudar a sua identidade, mas José guarda a sua identidade dentro de si. Então Deus vai instruir José em todas as áreas, para que somente depois de ser instruído, ele viva o propósito que Deus estabeleceu. Aqui, no versículo 8, diz assim, perdão, versículo 9, e sonhou ainda outro sonho. E o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Versículo 10. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Olha, o mais interessante no meio desse cenário aqui em que José está contando o outro sonho que ele teve, é que mesmo Jacó, mesmo Israel, amando tanto José, ele vai repreender o sonho que Deus deu a José, ele vai repreender o propósito que Deus estabeleceu sobre a vida de José. Por quê? Porque ainda que houvesse entendimento, não havia compreensão. Tem pessoas que não entendem o propósito de Deus na sua vida. E não são pessoas de longe, não. São pessoas que te conhecem, são pessoas que têm convívio com você, são pessoas que te amam, mas que outrora não vão compreender o tamanho do propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Aí sabe o que é que Deus faz? Pega José, que está morando com o pai, que está morando com a mãe, com os irmãos, e leva para longe. Para quê, irmã? Para que ninguém interfira no propósito que ele estabeleceu. Aí ele pega José e conduz por um cenário de dor, né? E conduz a um preparo doloroso. Coloca José distante. Porque no tempo oportuno, no tempo determinado, que José estivesse governando aquele povo, que era a casa de José, que outrora não creram, que outrora decidiram simplesmente rejeitar o que estavam entendendo, iriam colher
daquilo que Deus colocaria nas mãos de José, né? Iriam colher. O homem, muitas das vezes, vai nos dar responsabilidade sem preparo. Irmã Aline, é. Porque Israel, o pai de José, se você for ler todo o contexto, você vai ver que em muitas situações, Israel estava enviando alguém sem maturidade para observar quem já era para ter maturidade. Em alguns momentos você vai ver Israel enviando José a observar os seus irmãos naquilo que estavam fazendo. Israel estava dando responsabilidades para José, alguém que não tinha preparo. Mas Deus, que é diferente do homem, que não vê como o homem vê, ele primeiro prepara para depois colocar responsabilidade nas tuas mãos. Porque o agrado do Senhor, aquilo que compraz a Deus, é que eu e você administre bem aquilo que ele colocou em nossas mãos. Então, quando o governo vem para as mãos de José, José já está preparado para governar com excelência. Porque a vontade do Senhor, a boa vontade do Senhor, a perfeita vontade do Senhor, a agradável vontade do Senhor, é que eu e você administre com excelência, com prazer, com fidelidade, com temor, aquilo que ele colocou sobre a minha e a tua responsabilidade, aquilo que ele nos confiou. É aquilo que ele disse para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Aleluia! Deus, ele vai nos dar responsabilidades em meio aos cenários de dores. Deus permitiu e preparou José em todas as áreas da sua vida. José foi rejeitado, José foi julgado, José foi invejado, José teve que ir para o meio de um povo que não lhe conhecia, né? Foi preso, a calúnia cercou José, o inimigo tentou José, mas o Senhor preparou José tão bem que no momento em que o inimigo tentou José, José fugiu da aparência do mal. Não fez igual a Eva, não dialogou, não entrou em diálogo com o inimigo. José fugiu. Sabe por quê? Porque o Senhor havia preparado José para fugir da aparência do mal. Israel manda José ir até os irmãos. José não entende que os seus irmãos tinham intenção ruins a seu respeito. Então José fica. Então José se aproxima. Então José fica no ambiente de perigo. E aí o ambiente de perigo faz com que José é lançado no poço, é lançado na cisterna. Aí Deus está transformando José, transformando o caráter de José, lapidando José, ensinando a José que quando o cenário for de perigo, o melhor é fugir. Que quando o cenário, né, for arriscado, que quando o cenário for tentar lhe abalar, for tentar mexer com suas estruturas, for tentar te matar, o melhor é fugir. Aí, quando José ele vai para o Egito, está na casa de Faraó, José já está preparado. Para quê, irmã Line? Para fugir da aparência do mal. Vem a mulher de Faraó querer colocar José em uma situação delicada de perigo de morte. Aí sabe o que é que José faz? Ainda que eu deixe a minha capa para trás,
Aprendeu a deixar a túnica lá no início, quando os irmãos decidiram vender José, aprendeu a deixar a túnica para trás. Porque o valor maior está em quem eu sou, em Deus. Está na identidade que eu guardo em Deus. Aí, aquele que aprendeu a deixar a túnica para trás, está no Egito e tem que deixar a capa para trás, para guardar a identidade que tem em Deus. Aí ele foge da aparência do mal. Quem é a aparência do mal? A aparência do mal é a esposa de Faraó, que agora ele está na casa de Faraó. Por quê? Porque vai governar sobre o Egito. Só que antes de ser governador do Egito, ele vai passar por tudo isso para aprender a governar da maneira que agrada a Deus. Jesus é maravilhoso. Eita, Deus que nos ensina, né? Deus, ele vai nos ensinar. Então, José, ele foge, né? Vai preso, é perseguido. O processo é doloroso, mas esse processo é preparo. Porque quando chegar o tempo determinado, e eu peço que vocês abram lá no livro de Gênesis, capítulo 41, que eu já estou prestes a finalizar, mas vamos falar aqui do propósito que foi cumprido no tempo determinado. Porque ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: governarás. E governou aquele que ele escolheu para governar. Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 41, nos diz assim: José já está no Egito, José já está no cenário em que iria governar, José já passou por tudo. Aí o versículo 41, José já diante, né, da face de Faraó, ele escuta da parte de Faraó. Isso aqui que eu vou ler para vocês. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. Versículo 42. E Faraó tomou seu anel de sua mão e colocou sobre a mão de José e o vestiu com veste de linho fino e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. Microfone, Aline. Aline? Na segunda carruagem que tinha e clamavam adiante dele: ajoelhai. E ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. Chegou o tempo determinado por Deus. O homem anunciou, mas quem estabeleceu o propósito não foi o homem, não, foi Deus. O homem anunciou que José seria governador. É porque o homem é só uma boca. Nós somos uma boca, mas a voz é a voz de Deus, e é essa voz que vai determinar todas as coisas na sua vida. Quando o Faraó falou para José: e dominará sobre toda a terra do Egito, Deus estava dizendo através da boca de Faraó: agora eu te coloco como governador, e aquilo que tu viu em sonho, aquilo que eu te mostrei, acontecerá. Porque eu velo para cumprir com a minha palavra, porque não sou filho do homem para que minta, e nem sou filho do homem para que me arrependa. Mas antes há um processo. Só que agora, irmã Aline, não é um processo, não. Só que agora, minhas irmãs, meus irmãos, não é um processo, não. Agora é a colheita daquilo que Deus determinou. Aí vamos lá para o versículo 46, que nos diz assim: e José estava com 30 anos de idade quando estava diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. Aqui vai dizer que José estava com 30 anos de idade, tempo determinado. 30 anos de idade. Passaram-se o tempo, mas o tempo que Deus determinou chegou. Aí agora o versículo 47
diz assim: e nos 7 anos de fartura, a terra produziu aos montões colheita. Quando o tempo determinado chegar, o propósito que Deus falou sobre a tua vida ser estabelecido. Logo após o propósito ser estabelecido, a colheita de Deus vai vir sobre as tuas mãos. Eu não sei se você já passou pelo processo. Eu não sei em que estágio está a tua vida. Se está na fase da rejeição, ou se está na fase de contar o sonho, ou se está na fase de dominar, né, sobre o propósito que Deus se estabeleceu sobre a tua vida, ou se está na fase da colheita. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: Deus é fiel para cumprir com tudo aquilo que ele falou ao teu respeito, e nada nem ninguém impedirá o agir de Deus sobre a tua vida, porque operando Deus, quem impedirá? Faraó não pôde impedir, a esposa de Faraó não pôde impedir, os irmãos de José não pôde impedir, o pai de José não pôde impedir, a prisão não pôde impedir, nada impediu aquilo que Deus determinou sobre a vida de José, e nada vai impedir aquilo que Deus determinou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história. Há uma palavra e essa palavra se cumprirá, porque Deus é fiel para cumprir. Mas o conselho que eu te dou é: segue obedecendo, segue confiando, porque em meio a tantas coisas, José simplesmente prosseguiu, guardando a sua identidade em Deus. A acusação não fez José abrir mão da sua identidade. A rejeição não fez José abrir mão da sua identidade. A tentação que veio para fazer com que José pecasse não fez com que José abrisse mão da sua identidade. Estar no meio de um povo que não temia a Deus não fez José abrir mão da sua identidade. Estar diante daquele que não tinha um caráter cristão, que era Faraó, não fez José abrir mão da sua identidade. Estar no meio da colheita não fez José abrir mão da sua identidade. Porque tem gente que não suporta nem colher. Mas Deus preparou tanto José para este tempo, Deus preparou tanto José para este propósito, que José aprendeu a perdoar. Você vai ver que ele tem a oportunidade de encontrar com a sua família, com a sua casa, aqueles que rejeitaram, aqueles que os venderam. Ele tem a oportunidade de estar de frente dos seus irmãos, de frente do seu pai. Mas José aprendeu a perdoar. José aprendeu a dar com amor. José aprendeu a administrar. José agora não era alguém imaturo. Dentre todos, José foi um dos mais excelentes naquela época para governar. E sobre as mãos de José, Deus fez que aquela terra que iria viver uma sequidão, que viveu uma sequidão, colhesse de montões, colhesse, prosperasse. No meio da adversidade, aquele que está em obediência vai prosperar. Mas não é uma prosperidade humana, não. É uma prosperidade que vem do céu. É alguém olhar para você, alguém olhar para a tua casa, olhar para a tua história e não entender. Porque você está colhendo algo que outrora, muitas das vezes, nem plantou. Mas o céu, em meio à adversidade, quando você decide renunciar e obedecer, o céu vai te fazer colher de forma abundante. Aleluia. Em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Ele vai te fazer colher. E eu finalizo dizendo: a colheita de quem é preparado chega. A colheita de quem foi forjado, de quem foi preparado, de quem recebeu instrução do céu, de quem agora tem estrutura, ela chega. A colheita, ela chega para quem foi preparado para este tempo de colheita, este tempo de abundância. A colheita chega, o tempo chega, porque a palavra do Senhor diz, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para
todas as coisas debaixo do céu. E o que o Senhor ministra no meu coração e sobre as nossas vidas, o tempo que Ele determinou para você viver, a colheita que Ele tem estabelecido sobre a tua vida e o propósito que Ele tem estabelecido chegará. O tempo chegará. O tempo chegará. Meu Deus. Há um tempo que Ele determinou, mas esse tempo chegará. Eu creio, Senhor. Eu não sei se já chegou, mas eu sei que chegará. Se não chegou, o tempo chegará. Então, somente fixa os teus olhos no teu Pai. Aleluia. Os teus olhos no Senhor. Coloca o teu coração ligado ao coração do teu Pai. Anda conforme a vontade do teu Pai. Descansa naquilo que Ele te falou. Espera com paciência. Espera com paciência. Porque tem muita gente que espera no homem. Agora imagina só se José esperasse de Faraó. Imagina só se José decidisse confiar em Faraó, porque Faraó era reconhecido, porque Faraó tinha autoridade, porque Faraó dominava. Imagina se José decide confiar em Faraó. Só que o que a palavra nos mostra é alguém que em meio a tantas coisas foi colocado em lugar alto, recebeu grande honra, mas José é alguém que sabe a identidade que tem. Aleluia! Guarda tão somente a tua identidade. Eu não sei quem é você, eu não sei o que o Senhor confiou a ti, mas sabe o que é que eu tenho da parte de Deus para te dizer? E eu também estou aqui atenta a ouvir o que a minha boca fala. A radiana cantaramandei. Guarda a tua identidade, não importa o lugar alto que tu chegueria da cantaramandei comanai, não importa qual seja a autoridade que foi entregada nas tuas mãos, não importa, o lugar de destaque que tu esteja, sabe o que é que importa para Deus? É que tu guarde a tua identidade. Guarda a tua identidade, guarda a tua identidade, prioriza a tua identidade em Deus. Aleluia! Você precisa saber quem Deus é na tua adversidade. Eu preciso saber quem Deus é na minha adversidade. Porque tem um povo, tem uma igreja que esqueceu de quem Deus é na adversidade. E quando a gente esquece de quem Deus é na adversidade, a gente perde a nossa identidade em Deus. Mas quem sabe quem Deus é, mas quem sabe que o Deus da abundância é o mesmo da escassez, é o mesmo da adversidade, é o mesmo da prova, é o mesmo que dá e toma. Aleluia! Quem sabe quem Deus é, guarda a identidade dele em Deus. Aleluia! E antes de finalizar, sabe o que é que Deus me traz à memória? A história de Jó. A história de Jó. No meio de um cenário de tanta dor, de tanta perda, de tanta frustração, no meio de um cenário em que o Deus que deu é o Deus que toma, Jó está dizendo, Jó está dizendo, sem precisar pronunciar, sem precisar verbalizar, eu sei o Deus que serve, eu sei o Deus que está comigo na bonança, na dor, na perca, e por conta disso, a fidelidade que Deus
tinha para com Jó e a fidelidade que Jó demonstrou para com Deus por conta disso. Aquele que estava no pouco, aleluia. Eu não vou nem dizer pouco, aquele que tinha perdido tudo, porque Jó perdeu tudo. Aquele que tinha perdido tudo, Deus pega, ó, e coloca para viver algo maior. Por quê? Porque é alguém que guardou identidade, é alguém que priorizou a fidelidade. Jó está passando por um momento difícil e a sua mulher está dizendo: ei, abandona esse Deus. Abandona esse Deus que está te fazendo viver esse tanto de coisa. Abandona esse Deus, Aracantarabanacomanai. Ai, Arabaçô. Abandona esse Deus que te colocou nessa prova. É isso que a esposa de Jó está dizendo para ele. Mas sabe o que é que Jó diz, mulher? O Deus da Nacantaramandecomandai, o Deus que dá também toma. O Deus Anacantaramandei que faz cantar Ramandecomandai também permite o choro. Mas esse Deus, ele não abandona o homem. Ele não abandona o homem. Esse Deus é fiel. Esse Deus é fiel. E tudo que Deus quer encontrar em mim e em você é fidelidade. 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 Adão preferiu ser conduzido por Eva. Mas José, em meio a tantas coisas, sabia que tinha coisa que não era para ele. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E José sabia, tudo era lícito a ele, mas nem tudo convinha ao homem que ele era em Deus. E a gente precisa saber disso. Jó, no meio da adversidade, não deixou de ser fiel a Deus. Ele questionou por não entender o seu processo, que é o que muitos de nós fazemos, questiona. Mas no meio da diversidade, ele sabia quem ele era em Deus. E ele sabia quem Deus era na vida dele. Então a gente não pode esquecer de quem Deus é na nossa vida e de quem somos em Deus. E eu quero agradecer a minha rica oportunidade, louvando unicamente o nome do Senhor, que é fiel para estar conosco do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Deus é fiel para estar com o homem, mesmo o homem muitas das vezes agindo com infidelidade, entristecendo o coração de Deus, pecando contra Deus, o Deus que criou lá no princípio, Gênesis capítulo 1, é fiel para estar contigo, em Apocalipse. No último livro, aquele que está no princípio é fiel para estar no final da trajetória contigo, para te conduzir, para me conduzir ao seu reinado. Guarda o que tens, para que ninguém tome, roube a tua coroa. Que eu e você venha guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa, aquilo que já foi determinado por Deus. Deus já determinou tudo sobre as nossas vidas. O que a gente precisa é guardar o que temos, para que ninguém tome ou roube a nossa coroa. Eu agradeço a minha rica oportunidade, louvando unicamente o nome do Senhor. Que Deus abençoe a pastora por ter me dado essa oportunidade. E louvado seja o nome do Senhor, que todas as coisas é Ele, é para Ele, é por Ele. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Salmo 45, versículo 6. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de justiça é cetro do teu reino. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, missionária. Boa essa palavra. Aleluia, glória